Então, boas-vindas a você que participa do Conversando com Ezequiel Chá. Sempre temos um convidado, temos alguém especial que pode nos auxiliar, né, complementar e fazer, às vezes, o programa mais do que o todo aqui faz, né? Bem-vindo, Udo Sarlé. Olá, tudo bom, Ezequiel? Sempre um prazer voltar ao programa. Então, tá bom. O Udo, nessa semana, mandou um vídeo para mim, um vídeo em inglês, e fantástico. E o cara falou uma coisa muito básica. E em cima disso eu gostaria de começar, Udo, falando então hoje sobre metas, sobre objetivo principal definido, sobre missão de vida, sobre propósito de vida, né? Falando do vídeo, né? O vídeo, o cara disse, não pensa num elefante. O nosso cérebro não sabe não pensar em alguma coisa, né? Você fala em não pense nisso, ele automaticamente vai primeiro lá. Quando ele volta, dançou. Não quero ser pobre, né? Não quero doença. Tá feita a bagunça. E o cara deu um exemplo fantástico. Eu não sei esquiar. Nunca esquiei. Mas dizem o seguinte, que os esquiadores, eles necessitam ter um foco, né? Um foco muito importante. Se ele pensar, não posso bater na árvore, tá ferrado. O que ele precisa pensar? No caminho. E ele diz, quando o esquiador, ele pensa em caminho, e ele está esquiando no meio das árvores, numa velocidade, eu acho que é 100 por hora, né? Você deve conhecer mais. Sim. Ele só vê caminhos entre as árvores e vai adiante. E ele usou isso para a nossa vida como metas. Quem sabe aí, falando de PNL, de programação neurolinguística, a gente fala primeiro em metas, né, Udo? O que você percebeu aí na tua vida depois que começou a estabelecer metas? Na verdade, Ezequiel, eu só queria até começar comentando o seguinte, né? Na verdade, quando a gente usa o não, né, a gente acaba reforçando um pensamento negativo. Né? A gente acaba tomando atitudes, vamos dizer assim, que não são aquelas que são desejadas, né? Como disse, o cérebro não consegue, simplesmente ele não consegue entender o não, tá? E nesse vídeo, quando o palestrante lá diz assim, não pense num elefante, próprio a gente pensa de imediato num elefante. Então, quando a gente enfrenta situações mais difíceis na vida, é importante a gente também estabelecer essas metas, né? O que a gente efetivamente quer. E aí esse reforço que a gente faz, estabelecendo metas bem claras do que precisa, e vi outro dia, e a gente precisa, sim, planejar a vida da gente. A gente precisa estabelecer metas, a gente precisa estabelecer metas não só o que eu vou fazer, mas até quando eu vou fazer, tá? E de que forma eu vou conseguir elas. E estabelecer, nessas metas, estabelecer também uma ordem, o que eu vou fazer primeiro. Eu tenho usado sempre de novo, né? Eu gosto de usar o exemplo do carro, né? Eu adoro carro. Já tenho o 68º, né? Acho que esse vai ficar. E o cérebro da gente é como um V8, um V12. Não, V12 é muito grande. Um V8 bom, a 6, 8 mil giros, sem ninguém no volante. Se a gente não tem metas, não tem alguém no volante. Já pensou o estrago que faz um carro desse? E a nossa mente, o nosso cérebro é assim. Se ele não tem uma meta, um objetivo, um princípio para onde ele quer ir, ele vai se desviar em não vendo elefantes, e em tudo não vendo doenças, e aí vai estragar tudo, né? Então, metas cruciais. Metas, organização, sistema, né? A pessoa, com essas metas, ela precisa, na verdade, cada um tem o seu sistema, né? Cada um pode inventar como vai fazer. O importante é que essas metas também, isso funcionou muito bem para mim no início da terapia, que eu coloquei as metas, eu anotei essas metas.
e deixei elas no lugar visível, onde eu visse elas todos os dias, absolutamente todos os dias, né? A pessoa, sei lá, quer botar do lado do espelho no banheiro, tá bom, quer, na hora de abrir o guarda-roupa, estão ali as metas escritas, mas elas têm que estar visíveis, porque nós temos essa necessidade de nos centrar toda vez, de buscar, de estabelecer, de renovar esse compromisso consigo mesmo, tá? Do que eu quero fazer efetivamente, do que eu quero para mim como futuro da vida, tá? E é importante, sim, estabelecer metas e estabelecer prazos. Sim, aí tem todos os passos, né? Inclusive, eu tenho percebido, eu tenho ocupado bastante o meu tempo assistindo pessoas melhores que eu, né? E a gente falou na semana passada aí sobre o Mastermind com o Jandir, né? Eu mandei o vídeo para você, você deve ter assistido. E como é importante, primeiro, tu ter pessoas que pensam tão alto ou mais alto que tu para tu elevar o teu nível, né? E outras pessoas que saibam fazer metas, tem objetivos. E um palestrante também colocou de uma maneira bem especial. Você pode fazer isso na visualização, né? Principalmente a questão visual é muito, muito forte no nosso cérebro, né? Vamos usar um exemplo, eu falei do carro antes, né? Eu quero um determinado carro, se eu tiver a foto desse carro, por exemplo, na geladeira, se eu visito bastante a geladeira, se eu tiver ela ali, no lugar onde eu sempre entro, ou na hora de eu sair de casa, ou no lugar ali das chaves do carro, né? E é bom, a gente organiza bem a vida se a gente tem as chaves sempre no mesmo lugar. E a gente olhar para aquele nosso objetivo principal definido, a nossa meta principal. Eu estou esquiando e jamais eu estou olhando para as árvores, estou olhando o caminho entre as árvores, eu sou um perfeito esquiador. O visual é um, mas você coloca bem. Por que é tão importante escrever? Porque o que está escrito é compromisso. Né? Contratos não são assim? Nota promissória não é assim? Cheque hoje não existe quase, né? Mas está voltando, no interior está voltando muito cheque. Mas você tem anotado, você tem assinado determinada coisa, aquilo é compromisso. E aí sim você está comprometido. E uma outra coisa que é importante, né? Essas metas, elas podem ser e devem, no meu entendimento, na minha organização, elas devem ser mais específicas, não podem ser muito genéricas, tá? Do tipo assim, eu quero ser feliz. O que compreende isso? O que é o querer ser feliz? Tá? Isso não é eu quero até Natal ser feliz. Tá, mas o que compreende essa tua felicidade? Como é que tu entende essa tua felicidade? E claro, que são coisas que dependem exclusivamente de ti, tá? Não adianta escrever lá no teu bilhetinho, do lado da chave do carro, diz assim, eu quero ganhar na Mega Sena até o final do ano. Isso não depende de ti, tá? Então, estabelecer metas execuíveis, não muito genéricas, bem específicas, de uma forma clara, dizer, o que compõe a tua felicidade, o que tu efetivamente quer. Então, até final do ano eu quero estar trabalhando, uma pessoa que está procurando emprego, tá? Isso sim, mas não depende dela, sim, depende do esforço que tu vai te impor para alcançar esse objetivo. Então, a gente tem que cuidar. Metas, elas têm que, não podem ser muito genéricas, e elas têm que efetivamente, são aquelas metas que dependem de ti para que elas ocorram. Você falou bem, né, na questão de definir. Você falou de eu quero estar trabalhando. Bom, vender picolé também é um trabalho. Hoje dizem que até alto é um trabalho, né? Poxa vida. Você precisa definir o que você quer, né? Sempre que eu faço uma meta, eu tenho que ser muito, muito, muito específico em qualquer área da vida, né? Seja uma questão material, seja uma questão de profissional, né? De eu ter um trabalho. Mas que trabalho é esse? Aonde eu quero trabalhar? Depois vem outros passos, né? Você já colocou Natal, final do ano. Tem que ter data. Se não tem data, o cérebro não sabe para quando você quer.
Então, se é daqui a 10 anos, também vai funcionar. Né? Então, o que eu quero especificamente, em qualquer área da vida, seja reencontrar o grande amor, né? Opa, agora cutuquei a onça. Mas até quando, né? Se não depende de mim, que passos eu vou dar? E isso é que é uma coisa muito importante, porque eu preciso saber o meu ponto de partida. Né? Eu quero um montante de dinheiro, mas eu não calculei quanto eu já tenho. De repente, eu peço menos do que eu já tenho. O cérebro vai olhar para mim e vai dizer, ué, o que esse cara está pedindo? Né? Você precisa ter aquele teu balanço, né? O teu balanço, ó, eu estou aqui, onde eu quero chegar. Né? Então, entra de novo no específico, entra de novo na data, entra de novo no processo. O que eu vou fazer especificamente? Né? Não é só eu estabelecer meta e tá, agora eu sento. E agora eu desfruto porque a meta vai acontecer. É só mentalizar, né? Aí você entende a lei da atração de uma maneira equivocada também. Exatamente. Exatamente. Tá? Mas é importante, falasse da lei da atração, né? Falasse antes de ter a foto do carro desejado, né? Ou qualquer outra meta da casa desejada, da viagem desejada. Né? Mas o importante é estabelecer metas. Foi isso que eu fiz, por exemplo, no início desse ano, que eu estabeleci uma meta de que eu iria viajar para reencontrar parentes que moram fora do Brasil. Estabeleci essa meta, estabeleci bem um planejamento, então é uma questão de planejamento também, e, bom, enfim, fiz a viagem, tá? Então isso é importante, estabelecer metas, estabelecer um planejamento, pensar como tu vai realizar, que passos tu precisa dar, tá? Como é que tu vai te organizar? Às vezes são das coisas mais simples. Como é que eu vou me organizar, por exemplo, nas minhas férias, para que as minhas férias ocorram no mesmo período que eu quero viajar? Mas depende de um planejamento. Talvez eu precise trabalhar de uma outra forma para que eu atinja a meta do trabalho, para que eu possa ter a meta do lazer, tá? Para que eu possa, naquele período, tirar as minhas férias. Então, depende de estratégia, né? Depende de planejamento e estratégia. Você falou, depende de mim. Os grandes feitos na história, feitos por uma pessoa, nunca foram feitos por uma pessoa. Foi feito por um colegiado, foram feitos com mais pessoas. Então, não depende de mim? Sim, mas depende de quem. Quem eu preciso convencer a amar essa minha meta e perceber que ela é dele também, né? Da outra pessoa também. Né? E com isso eu consigo agregar uma força descomunal, dá para dizer assim, né? E alcançar aquilo que eu quero alcançar. Depende de mim? Convencer outras pessoas também. E sempre que tem mais gente envolvida, sempre melhor é. Ezequiel, eu acho que é um assunto até que talvez a gente possa conversar no segundo bloco, que são as metas ou os objetivos comuns, principalmente quando a gente está pensando em termos de casamento, de casal, né? A gente vê os desencontros familiares, as pessoas não têm exatamente as mesmas metas, né? Quer dizer, isso é importante nas relações. É importante que, por exemplo, um casal tenha as mesmas metas. Bom, nós queremos uma casa nova, nós queremos nos mudar para uma casa própria, ou nós queremos fazer uma viagem. E aí isso depende muito também do planejamento do casal como um todo, né? Isso talvez seria um assunto interessante para o segundo bloco. E é bom deixar para o segundo bloco, porque o tempo do primeiro já expirou, né? Expirou, não. Aí é espirro, expirou. O alemão. Então, vamos continuar o assunto aí no segundo bloco e a gente convida você que está participando do programa, assistindo o programa, pensando a respeito do que o assunto nos traz, né? E ficar com a gente. Fica com a gente, então, no próximo bloco.